Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula poderosa, acelerando resultados. Isso mesmo, como fazer uma boa gestão com base em micro-resultados. É isso que nós vamos falar hoje. Sejam bem-vindos a essa aula magna. E hoje nós vamos aprender como acelerar seus resultados. Você já parou para pensar em algum momento da sua vida que está tudo parado, está travado, você não consegue mudar, você não consegue crescer? Pode ser em alguma área apenas, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, mas tem alguma coisa parada. Edilene, seja bem-vinda. Então é isso aí. Então tem algo que está parado na sua vida e você precisa acelerar esses resultados. Pode ser o emprego que está há muitos anos na mesma, fazendo a mesma coisa sempre. Então tem algo que está parado e precisa acelerar. Georgiane. Então já vamos começar essa aula, acelerando resultados, como fazer uma boa gestão com base em micro resultados. Lembre que acelerar é você aumentar a velocidade, ou seja, desenvolver mais velocidade em menos tempo. Lembra que o jogo da vida está associado ao tempo. Quando nós nascemos, nós temos um tempo de vida na Terra. Então, nós temos que governar nesse tempo. E como é que prospera rapidamente? Fazendo uma boa gestão desse tempo. Se você fizer uma boa gestão desse tempo, sem dúvida, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E o que são micro-resultados? Micro-resultados são pequenos sucessos que você vai tendo à medida que você vai andando. Quando você começa a andar, você já vai tendo resultados. Meu amigo Wellington Carvalho, seja bem-vindo, meu amigo. Então, quando você começa a andar, você começa a caminhar em direção ao seu alvo, cada passo que você dá é um micro resultado e deve ser comemorado. Então, quando você olha para os micro resultados e não olha para o resultado final, você consegue andar com mais clareza. Porque por que as pessoas desistem de tudo? Porque elas olham somente para o final, elas não olham para o percurso, elas não olham para onde devem olhar e desviam a atenção e ficam paradas. Por que toda pessoa começa um projeto de ir para a academia ou de emagrecer e para, porque ela vê que não está tendo o resultado que ela esperava, mas tem micro resultados. Quando você vai para a academia, você vai se sentir mais forte, você vai ter as suas articulações ajustadas. Pena que você não consegue olhar para dentro de si a forma com que seu corpo trabalha, mas vai ter micro resultados. Quando você começa a estudar inglês, por mais que você não entenda nada, o seu cérebro já armazenou algumas palavras e na hora que fala você entende. Só que pelo simples fato de você já não sair falando, você desiste. Então as pessoas desistem de tudo por causa dos micro resultados. Elas não olham para os micro resultados, elas olham para o final e isso deixa elas tristes e desistem. Então eu venho te alertar nessa aula que você tem que olhar para os micro resultados. E se você fazer uma boa gestão dentro desses micro resultados, acelerando no tempo, sem dúvida você vai ter um sucesso que você jamais imaginou. Então, é muito simples acelerar o resultado, seja em qualquer área da sua vida. É só não olhar para trás. É só não olhar para trás. Quando você olha para trás, meu amigo Tiago Nascimento, quando você olha para trás, o que que acontece? Você já para. Não tem como você ir de carro aqui, ó, em alta velocidade e olhar para trás. Se você olhar para trás com alta velocidade, você vai bater. Então tem que diminuir a velocidade. Então, uma forma de você acelerar seus resultados é não olhar para trás. As pessoas, elas muitas vezes são infelizes num casamento e o casamento termina e ela para com isso, ela não se dá uma outra oportunidade, ela não se dá uma outra oportunidade e fica parada no tempo. Às vezes ela um namoro que ela se machucou e ela não se dá uma nova chance de criar uma família, por quê? Porque ela está olhando para trás o tempo todo. Então, se você olhar para trás, seja em qualquer área da sua vida, você vai parar. Ah, mas era tão bom o sofá da minha casa, assistindo Netflix, comendo pipoca, e agora eu estou aqui na academia. Ah, eu quero voltar para lá. Então, sempre que você olha para trás, você vai desacelerar, você vai parar. Então, o principal princípio. Boa noite, minha esposa linda. Te amo. O principal princípio de você é, não parar é não olhar para trás. Toda vez que você olha para trás, você perde velocidade em qualquer área da sua vida.
Se você abriu uma empresa agora, começou a trabalhar incansavelmente, você está trabalhando incansavelmente, então o que é que vai acontecer? Você vai cansar? Aí você vai pensar assim: "Ah, eu poderia muito bem estar lá como eu era antes, só de boa", entende? Então sempre você olha para trás, você vai perder. Então a dica, a principal, o pilar da gestão, sabe qual é o pilar da gestão? É focar no hoje. Você só tem o hoje. Tem que começar. Vai começar um projeto? Começa hoje. Vai estar na academia? Entra hoje. Vai fazer uma dieta? Faz hoje. Tudo é hoje. Então, não existe uma nova chance. É hoje. Se conecte no hoje, no agora. E quando você se conecta no hoje ou no agora, sem dúvida, você vai acelerar os resultados. Os resultados vêm, só que os resultados, eles vêm em micro resultados. São resultados pequenos que vão trazer você para a realidade. Então, o que você tem que fazer? Não olhar para trás. Primeiro passo, não olhe para trás, para que você não venha desacelerar. Um bom piloto de Fórmula 1 ou piloto de corrida de moto, ele sempre sabe o quê? Ele foca na frente, ele tem atenção só na frente. Por quê? Porque se olhar para trás, ele vai perder velocidade, vai sair da pista. Então, você não pode sair da pista. Então, é isso que eu vim alertar vocês. Quer acelerar no tempo? Quer ter resultado? Quer ter sucesso? Não olha para trás. Outra coisa, você está nessa terra porque você tem um propósito, Deus te chamou. Muitas pessoas vivem de forma aleatória, faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, começa um negócio aqui, começa outro ali, nada dá certo, sabe por quê? Porque ela não está focando no que ela foi chamada. Todos nós fomos chamados para servir pessoas. O principal propósito é esse: servir pessoas com a habilidade que você tem nata. Então você tem uma habilidade dentro de você e essa habilidade ela precisa ser desenvolvida, porque você já tem essa habilidade. Então você precisa se dedicar nisso. E se você se dedicar nisso, automaticamente você vai monetizar isso e isso vai virar um sucesso para a sua vida e seus resultados vão ser prazerosos. A maioria das pessoas, elas escolhem uma profissão não apenas. Oi, Diego Carvalho, boa noite. As pessoas escolhem uma profissão não apenas pelo fato de gostar, mas pelo dinheiro. O que acontece? Elas ficam profissionais frustrados. Quando você faz alguma coisa que você gosta, sem dúvida é mais prazeroso, porque o que você gosta geralmente está associado ao seu propósito. Então, os micro resultados diários, cada resultadozinho pequeno que você vai tendo, isso vai acelerar os resultados finais, sabe por quê? Porque a cada comemoração, a cada vez que você olha para algo que você fez de sucesso, sabe o que que vai dar? Você vai ficar feliz porque está caminhando. Quando eu comecei a correr no início desse ano, para mim era muito doloroso correr 1 quilômetro, correr 2, correr 3, correr 4. Mas hoje, correr 5 quilômetros, 7 quilômetros, eu creio que 10 quilômetros eu não corri ainda, é simples. Por quê? Porque eu comecei. Então as pessoas elas querem ter um resultado, mas não querem começar e nem querem se sacrificar durante o percurso. E é isso que é gerir. Fazer gestão é você sentir a dor e saber canalizar essa dor e entender a dor que é um processo. Na academia, você vai ter dor para ter um corpo bonito. Para você fazer uma dieta, você que está acima do peso, fazer uma dieta, você vai ter a dor de não estar comendo aquele alimento que você gosta. Para você criar uma família, você vai ter que agora se sacrificar mais para estruturar um ambiente e transformar aquele ambiente num lar. Tudo vem a partir da gestão e gerir é controlar. Por exemplo, muitas pessoas querem emagrecer, mas não conseguem gerir a sua própria atitude, sua boca quer comer tudo. Todo mundo quer crescer, mas não quer procurar novas conexões, acessar novos ambientes, não quer experimentar novos resultados, não sabe nem sequer controlar suas emoções. Quando alguém diz alguma coisa ruim com ele, automaticamente ele já fica de cara ruim e já acabou o dia por isso. Então, tem pessoas que não conseguem ter boas gestões onde anda, gerir as coisas com facilidade, porque não estão conseguindo nem gerir sua própria vida. Lembre, o seu corpo é o que você come, a sua mente é o que você ouve e o que você vê. A sua habilidade, a sua tranquilidade, a sua essência está associada com quem você se conecta. Você tem que se conectar com Deus, você tem que ter um tempo para Deus, tem que tirar um tempo para meditar. Então, se você não tiver
uma boa gestão dessas coisas, você realmente não vai ter como ter sucesso. Você tem que gerir seus sentimentos, você tem que gerir a prosperidade que Deus já colocou, ainda vai colocar nas suas mãos. Lembre, as pessoas elas não são gratas. Às vezes as pessoas elas compram, adquirem um transporte e o simples transporte que elas adquirem, ela nem agradece e acha que é um mérito dela, mas é uma oportunidade que Deus colocou na sua mão para você gerir bem, para que venha outros depois. Outros depois. As pessoas elas não querem começar de baixo, elas já querem começar do alto. E não tem como uma planta colocar primeiro o fruto, depois vem as folhas, depois vem o tronco, a raiz. Não, tudo tem que começar de baixo, estruturado, para que não venha cair. Então, a boa gestão, ela está associada a você ter sabedoria. E não tem como ter sabedoria sem se conectar com Deus, não tem como. Você pode até ter inteligência, que a inteligência é uma habilidade do corpo, mas sabedoria não tem. Não tem. Mas as pessoas vivem a vida de forma aleatória, sem rumo, vivem por viver, não vivem de forma organizada, não planejam, não pensam, não estruturam o seu dia e vivem de qualquer jeito. Mas está tudo bem para elas. Mas o que eu vou te alertar nessa aula? Que você precisa crescer, você precisa impactar cada dia mais pessoas para que, por onde você ande, as pessoas olhem para você e vejam você como um modelo, vejam você como um exemplo. Será o que é que ouvi o Jonas aqui? O que é que o Jonas está fazendo que está diferente? O que é que a Carmelita está fazendo que está diferente? O que é que o Wellington Carvalho está fazendo que está diferente? O que é que o Diego está fazendo que está diferente? Então, sempre quando você faz alguma coisa, você vai ser espelho para alguém. Isso é um transbordo natural. Mas enquanto você não tomar a gestão da sua vida e ver que isso é importante, você não vai conseguir sair do lugar. Você precisa se dedicar nisso. Você precisa entender que a boa gestão ela vai colocar você em outro nível. Você precisa de uma boa gestão. Então eu quero que você fale agora sim, fale com sua boca mesmo, pronuncie isso. Eu vou me dedicar ao máximo para aprender coisas novas. E quanto mais coisas novas você aprende, a sua mente vai mudando, porque você vai aprendendo, vai colocando em prática, isso vai te dar novos resultados, e sem dúvida, você vai acessar coisas que você jamais acessou. Mas se você não viver coisas novas, você não vai. As pessoas estão desistindo das coisas antes mesmo de começá-las. Então, a única coisa que você era para desistir, era desistir de desistir. As pessoas querem desistir de tudo, todo o processo que elas querem passar, elas desistem. Elas desistem. Então, se você já está pensando em desistir dessa live, desista de desistir. Por quê? Porque todo mundo não tem constância. Eu falo todo mundo porque realmente é quase todo mundo, é a minoria que tem constância, que começa as coisas e vão até o fim para ver o que vai dar. E o sucesso está lá. Só que as pessoas veem o sucesso como algo distante, mas o sucesso é o próprio caminho. O sucesso é o próprio caminho e basta você ter gestão nisso. Então, gerir é você saber controlar com eficácia e eficiência aquilo que você se propôs em fazer. Seja um empreendimento, seja uma empresa, seja um cargo, seja a sua própria vida. Você tem que começar a gerir na sua própria vida. Olha o que você está comendo, olha o que você está ouvindo, olha o que você está assistindo, olha o que você está fazendo com o seu corpo, que atividade física você está fazendo. As pessoas elas querem ter resultados, mas elas não conseguem gerir nem os seus próprios alimentos, come tudo que vê pela frente. Não pode ser assim. O seu corpo ele vai espelhar os resultados em todas as áreas. Não porque eu sou uma pessoa que é preconceituosa com pessoas que comem tudo. Não é isso. A questão é que quem quer entender sobre saúde, vê que a saúde está na alimentação, é o primeiro passo. Então, aprenda a gerir suas emoções, aprenda a gerir sua mente, aprenda a gerir o seu cérebro. Não deixe entrar qualquer coisa na sua cabeça. E diga para você mesmo, nada mais me abala. Tem pessoas que não podem ouvir nada que já estão abaladas. Não está gerindo as emoções. Tem pessoas que perdem um dia só por isso. Então,
Aprenda a gerir o seu corpo, coma saudável, pratique um exercício, faça a gestão das suas emoções, veja como é que você reage quando você tem algum sentimento, aprenda a canalizar isso e se conecte com Deus. Tem que trabalhar as três áreas. Quem gosta de anotar, eu já vou até deixar aqui uma missão para vocês. Quem está aqui na live e quiser assistir, quiser ler, leia Hebreus 9. Hebreus 9 vai te dar tantas informações, se você ler atentamente e querer aplicar na sua vida, que você vai ter resultados extraordinários. Luiz Henrique, o que é Hebreus 9? É a Bíblia, está na Bíblia, é um capítulo do livro da Bíblia de Hebreus. Luiz Henrique, mas por que a Bíblia? Porque é um livro multimilenar, foi escrito há mais de 3.000 anos, e é um livro que tem sabedoria que qualquer outro livro pode não ter. Depois que eu comecei a ler a Bíblia e aplicar na minha vida, a minha vida mudou. E a primeira coisa que eu entendi é que a nossa consciência, ela só é perfeita depois que você recebe Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo com o seu sangue que purifica a nossa consciência. Então, Luiz Henrique, eu vim assistir uma aula sobre gestão e eu estou ouvindo falar sobre a Bíblia. Eu não estou falando de religião. A Bíblia não é uma religião. A Bíblia é a própria palavra de Deus ensinando as pessoas a viverem de forma eficaz. Se você se basear pela Bíblia, você não vai precisar de nenhum outro livro. Sabe por quê? Porque ela ensina tudo. Tem uma cultura de mais de 3.000 anos sendo explicada sempre e as pessoas não lê, por isso que estão errando. Então, eu venho te alertar essa noite. Para fazer gestão, tem que começar de você. Como é que você vai gerir um grupo de 100 pessoas se você não consegue gerir sua própria saúde, suas emoções ou alguma conexão que você tenha com Deus? Porque às vezes as pessoas acham que se conectam com Deus. Eu oro todo dia, eu rezo todo dia, eu medito todo dia. Mas isso não quer dizer que você está conectado com Deus. Orar é se conectar com Deus, não é falar com Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Na hora que você fala, ele já está ouvindo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas quero saber se tem uma conexão. Imagina a tomada. Como é que você toma um choque? Só se você tocar na tomada, se você se conectar com a tomada. Então, realmente, a sua oração só foi eficaz se você tiver se conectado com Deus. E se conectar com Deus não é simples. Conectar com Deus é intimidade. Qualquer pessoa entra na sua casa, a resposta é não. Para a pessoa entrar na sua casa, ela tem que ganhar sua confiança. É da mesma forma Deus. Deus não se conecta com qualquer um. Só se tiver confiança. Só com a confiança é que você vai conseguir se conectar com Deus. Então, o que é que eu tenho que dizer para vocês hoje? Diga assim, ó, eu preciso aprender coisas novas. Luiz Henrique, onde é que eu vou aprender essas coisas novas? Do alto. Do alto. O próprio Deus pode te ensinar isso. Porque as coisas de baixo, as coisas da terra, não é mais novidade. A própria Bíblia fala que não há mais nada novo. Não há nada novo. Qual é a glória de Deus? Esconder as coisas. Qual é a glória do homem? Descobrir as coisas. Por que que muitos cientistas ficaram famosos? E até hoje estão ainda no livro e ganharam prêmios do Guinness Book e tal, prêmio Nobel. Como foi que eles ganharam? Porque eles descobriram coisas novas. Então vocês precisam descobrir coisas novas. Essas coisas novas já existem, mas precisa de alguém descobrir. Lembra que hoje o Instagram, que nós estamos usando aqui essa plataforma, o YouTube, o WhatsApp, essas redes sociais, alguém descobriu e hoje a gente usa como uma ferramenta poderosa, mas alguém teve que descobrir. E quem descobriu se tornou uma pessoa muito bem-sucedida. Então, a distância que você está de ser bem-sucedido é bem pequena. O que que você precisa? Descobrir alguma coisa. E quando você descobre alguma coisa e começa a servir pessoas, automaticamente você é bem remunerado por isso e se torna uma pessoa sucedida. Mas você fala assim, eu não tenho tempo para pensar em nada novo. Por quê? Porque você não está gerindo a sua vida com qualidade. Você está desperdiçando tempo em coisas que não fazem sentido algum. Por exemplo, nós temos agora aqui ao vivo 8 pessoas numa aula magna dessa. Essa aula era para estar com 20.000 pessoas, mas o restante das pessoas estão o quê?
estão fazendo coisas que não têm sentido algum e estão deixando de aprender algo que poderia ser aplicado na vida delas e, sem dúvida, elas iam dar um salto assim na vida. Ah, tu está dizendo que tu é bem-sucedido, por isso tu está ensinando. Não, estou dizendo que eu aprendi que as coisas devem ser praticadas. Tudo que você ouve, pratique, sem dúvida vai vir um resultado. Vai vir um resultado. Então você não tem tempo de fazer as coisas, por quê? Porque não está gerindo bem. Então, o que é que você precisa gerir? As três esferas da sua vida. Você tem um coeficiente espiritual. Para que serve o coeficiente espiritual? O coeficiente espiritual serve para quê? Para você se conectar com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Quando o seu coeficiente espiritual, que é o seu espírito, a sua inteligência espiritual, se conecta com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, você, sem dúvida, vai ter inteligência, que vai falar coisas que você não sabe nem de onde veio. Aí você tem o seu coeficiente emocional. Quem é o coeficiente emocional? É a sua alma. Só que a sua alma, ela tem que se conectar com o seu espírito. Ela tem que ser sujeita a seu espírito. É seu espírito que manda na sua alma. E quando o seu espírito pega uma informação do Espírito de Deus, ele passa essa informação para a sua mente, que é o órgão da sua alma, que administra o coeficiente emocional, e sem dúvida, você vai o quê? Receber essa informação. Só que você ainda tem o seu coeficiente intelectual, que é o QI, que todo mundo conhece. O seu QI, para ele ser perfeito, ele tem que obedecer à sua alma. Então, o Espírito Santo está acima, abaixo vem seu espírito, abaixo vem sua alma e abaixo vem seu corpo. Se você tiver nesse alinhamento perfeito, sem dúvida, você é uma pessoa bem-sucedida e vai saber que você vai ter sucesso. Mas por que, que as pessoas hoje elas estão rumo ao fracasso? Porque não está alinhado. O seu corpo que está mandando na sua alma. O seu corpo é que está mandando no seu espírito. E na Bíblia fala que existe uma briga constante entre o seu espírito e o seu corpo. Está lá em Filipenses. Está lá também em Gálatas. Então, na hora que você lê isso, você vai entender que o seu corpo vai estar o tempo todo brigando com o seu espírito. E não é para brigar, é para estar num alinhamento perfeito. Entende? Ah, hoje eu vou comer 3 vezes no almoço. Seu corpo está mandando, o seu corpo não precisa de tanto alimento. Uma vez na quantidade certa já está suficiente. Quando você faz isso, é porque o seu corpo está mandando. A sua alma não quer que você coma demais, porque vai ficar um corpo pesado. Quando você decide acordar cedo para ir para a academia ou para fazer alguma tarefa e seu corpo quer dormir até 11 horas, o seu corpo está mandando. E quando o corpo manda, quando sai do alinhamento, não tem sucesso. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ouvir a voz de Deus, deixar ela internalizar no seu espírito, o seu espírito passa para a sua alma e a sua alma passa para o seu corpo. O que as pessoas têm a mania de deixar tudo para o outro dia? É o corpo não querendo gastar energia. O corpo não quer gastar energia. É a famosa procrastinação. As pessoas têm a mania de deixar tudo para depois. Ah, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã. Procrastinando. Então, quando isso acontece, é seu corpo que está mandando. A sua alma quer fazer, o seu espírito quer fazer, mas o corpo não quer. Aí você termina se contentando com isso. E o que acontece? Você continua parado, não está fazendo gestão. Então, lembre, se você administrar cada esfera separadamente com atenção, uma esfera vai ajudar a outra. Porque quando seu corpo estiver fraco, o seu espírito vai ajudar. Quando seu corpo estiver fraco, a sua alma vai ajudar. E sempre vai ser assim. Então, você precisa fazer uma boa gestão da sua vida primeiro, do seu ser integral nas 3 dimensões, porque se você não fizer, não tem como você gerir uma equipe, porque você não tem respaldo, você não vai ter resultado. Não vai ter, não tem como, de maneira alguma. Então, deixa eu te falar uma coisa. O problema das pessoas está que elas não querem saber.
E o motivo dessa aula de hoje é só para trazer luz, trazer uma clareza para vocês entenderem isso, que precisa se cuidar, precisa gerir. A nossa vida existe 12 áreas. Se você não sabe, anota aí um desafio, pesquisar quais são as 12 áreas da vida. E você precisa se desenvolver nessas 12 áreas para você se tornar um ser pleno. Quando você se torna um ser pleno, a sua cabeça, os seus pensamentos, as suas atitudes, elas vão ser outras. Muitas pessoas, inclusive alguns amigos que inclusive estão aqui na aula, quando eu falo alguma coisa, eles não entendem. Eles não entendem, eles falam que era para mim estar em um outro planeta, era para mim estar em um outro lugar. Por quê? Porque as coisas que eu falo não têm sentido. Mas por que que não tem sentido? Porque eles não estão desenvolvidos nas áreas da vida. Então, tem pessoas que vai chegar na sua vida, elas vão ficar para trás, sabe por quê? Porque elas não estão querendo crescer. O corpo está mandando nelas, elas nem têm um conhecimento de que precisam crescer, de que precisam se desenvolver, de que precisam realmente aprender coisas novas todos os dias. E quando você fala qualquer coisa, vai parecer uma loucura. Por quê? Porque você cresceu. Os seus amigos de infância vão ficar na infância. Os seus amigos de hoje vão ficar para trás porque eles não vão querer crescer. E se você quiser arrastar essa galera, sem dúvida, você não vai conseguir porque vai ser muito peso. Então, desenvolva as 12 áreas da sua vida. Pense que o seu corpo, ele é uma máquina. E essa máquina, ela precisa funcionar perfeitamente para que você tenha longanimidade. Porque se você não tiver isso, você vai morrer cedo. Se você morrer cedo, você não vai realizar o seu propósito. Você não vai fazer aquilo que você foi chamado. Imagina um carro, seu carro, sua moto, e você começa a colocar, ao invés de gasolina boa, gasolina ruim misturado com água. Essa moto vai funcionar perfeitamente? Não vai. Assim é seu corpo quando você começa a ingerir um monte de loucura. Refrigerante demais, refrigerante demais, carne embutida, essas coisas processadas e super processadas vão reduzir seu tempo de vida, porque vai trazer doenças para suas células, câncer, e você não vai realizar esse propósito. Então, o seu alimento, aquilo que você coloca na boca, é como se fosse um combustível de um carro. E se você não consegue mandar nem isso, você vai controlar o quê? Como é que você vai ter uma vida feliz com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, se você não consegue nem dominar sua própria boca, sua própria mão? Então lembra, cuide do seu corpo. Se você quer um cérebro derrotado, pensamentos ruins, se você quer tudo, sua cabeça não funcionando legal, pare de comer tudo que você vê pela frente. As pessoas nem sabem que precisam beber uma água de qualidade, porque na água tem uma coisa chamada pH, que é potencial de hidrogênio. Seu corpo não funciona direito se o seu pH for baixo da água. Entende? Ele nem sabe o que é isso e começam fazendo toda loucura. Então você precisa fazer um exercício para cuidar bem do corpo. Qual o cuidado que a sua alma precisa? O que você precisa para gerir com qualidade a sua alma? O que você precisa gerir com qualidade para a sua alma ser uma alma forte? Uma alma forte, ela só vai conseguir habitar em um corpo forte. Se seu corpo for forte, a sua mente, a sua mentalidade é fracassada. Eu creio que algum de vocês aqui já chegou a conversar com alguém que só fala de coisa ruim, só fala de fracasso, só fala de derrota. Por quê? Porque ele tem uma mente fraca. E essa mente fraca, o corpo está fraco. Para que você converse com alguém forte, a mente forte, o corpo dele também vai estar forte. Então, como é que você deixa uma alma forte? Não ouvindo qualquer coisa, não vendo qualquer coisa. A sua alma, ela precisa ter um filtro. E o que é que a alma faz? Ela controla suas emoções. Um sentimento é o que você sente, a emoção é o que você externaliza. Quando você vai num velório e tem muitas pessoas chorando, o choro é uma emoção. Mas essa emoção é em resposta de quê? Porque a pessoa morreu? Não.
Não é porque a pessoa não morreu, é porque ela vai vir na consciência que ela deixou de fazer coisas maravilhosas com essa pessoa. E o tempo dela chegou e ela morreu, e ela não aproveitou, e agora está se lamentando que nunca mais vai viver o que tinha que viver com essa pessoa. Então, se você tem que ter cuidado com o que você sente, com o que você pensa, com o que você ouve, porque isso vai trazer consequências para a sua alma. Tenha cuidado com quem você se envolve. Se você não for casado, não pode se envolver com as pessoas só depois de casado. Por quê? Porque vai criar um laço de alma e isso é perigoso para você. Mas essa aula não é para isso. Como é que você faz para ter um espírito forte, gerir o seu espírito, fazer uma boa gestão no espírito? Oração. E lembra que oração não é simplesmente você começar a rezar, falar palavras ao vento, dizer que está conversando com Deus. Não. Oração é você realmente se conectar com Deus, pegar o seu espírito e conectar com Deus. É como se fosse você pegasse o carregador do seu celular e ligasse na tomada e seu celular começa a se carregar. O seu espírito só vai ser forte quando você pegar o seu espírito e conectar com o Espírito de Deus para você começar a pegar a energia do alto e você alimentar o seu espírito. É igual o carregador. E a primeira forma de você poder ficar forte no espírito é você reconhecendo que Deus é o seu Salvador, Jesus Cristo é o seu Salvador, que ele morreu, ressuscitou e é ele que vai lhe levar para o céu. Se você não reconhecer isso, não tem como você conectar o seu espírito com Deus. Então, a partir de agora, cuide do seu corpo. Se você comeu, inventa um exercício, ok? Se você ouviu alguma coisa ruim, já tira isso da mente e começa a ouvir coisas boas, ler bons livros, assistir boas aulas como essa, assistir vídeos no YouTube que te façam crescer, porque se você ficar ouvindo qualquer coisa, isso vai te colocar para baixo. E para ficar forte no espírito, se conecte com Deus. Sem Deus, não tem sentido. As pessoas estão fazendo loucura na vida somente por causa da falta de conexão com Deus. E a própria Bíblia fala: as pessoas erram por falta de conhecimento. E onde é que está o conhecimento? Na Bíblia. Ah, mas é um livro ultrapassado, tem 3.000 anos. Mas leia para você entender. As mesmas palavras que estão lá são palavras mais atuais do que um livro lançado hoje. Então, a alimentação do seu corpo, você gerir essa alimentação do seu corpo, vai ser o princípio para você gerir qualquer coisa. Quando eu olho para uma pessoa que ela não consegue cuidar da própria vida, sem dúvida, eu jamais indicaria ela para sentar em um lugar de governo. Porque se ela não consegue controlar a própria vida, cuidar da própria saúde, cuidar da sua mente, cuidar do seu ser integral, como é que ela vai cuidar de uma multinacional? Como é que eu vou entregar uma empresa minha ou vou indicar a empresa de algum parceiro meu para alguém gerir que ele não consegue gerir a própria vida? Ele não consegue gerir nem o que ele come. Então, o que você come vai refletir em todas as áreas da sua vida, na área física, na área do espírito, na área da alma, nas emoções, em tudo, na finança. Hoje, se fizermos um estudo, as pessoas que elas são financeiramente quebradas é porque elas têm más emoções. Não é porque elas ganham ruim, não. Tem muita gente que ganha muito bem, ganha 100 mil por mês e é quebrado. Ganha 1 milhão por mês e é quebrado porque ele não tem boas emoções. E isso reflete também na sua comida. Pode olhar como ele tem uma alimentação péssima. Então, o problema em gerir as coisas, gerir qualquer coisa que você for fazer, está no princípio de você decidir fazer o correto, de você começar, de você sair do lugar, de você se mover. Todas as partículas que existem sobre a Terra, visíveis e invisíveis, elas estão em movimento. A única pessoa que está parada aqui é você. A Terra, nesse momento, ela está girando a mais de 1.650 km por hora. E por mais que você não sinta a Terra girando, ela está em movimento. O ar está em movimento. A minha voz está em movimento. Vocês não estão recebendo a frequência real aí, mas estão recebendo a frequência virtual transmitida pelo fone do seu celular. Então, se você parar, você não vai conseguir fazer nada. Então, as pessoas elas não acreditam nelas mesmas.
Então, todo projeto que as pessoas começam, eles fracassam nos 3 primeiros meses. Por quê? Porque elas não acreditam nelas mesmas. Muitas pessoas desistiram de Deus. Por quê? Porque elas acham que oraram e Deus não respondeu a oração. Mas ela orou sem acreditar, ela não conectou o espírito dela no espírito de Deus, e Deus às vezes nem a ouviu. Eu tenho certeza que se Deus ouvir um filho falando, ele vai ajudar. A própria Bíblia fala, como é que um filho pede um pão e um pai vai dar uma pedra? Ou pede um peixe e o pai dá uma serpente? Deus é o pai, é nosso pai. Deus diz tanto que se uma mãe esquecer do seu filho, ele jamais esquecerá. Então, como é que você pede uma coisa a Deus e Deus não vai atender? O que está faltando é conexão espiritual, só isso. O seu celular não vai carregar se você não conectar na tomada. Então, Deus não vai te ouvir se você não estiver conectado com Ele. Então, 99% das coisas não acontecem é porque você fez de qualquer jeito. Você desistiu, você parou, você começou. Então, se conectar com Deus também é um exercício. Você não vai para academia hoje e já vai sair bonitinho, não, com o corpo sarado, não. É exercício, é prática, é constância, é treino. Orar também é treino. Tem pessoas que estão mais de 20 anos frequentando a igreja e elas nunca se conectaram com Deus. É forte ouvir isso, mas é verdade. É verdade. Então, o que eu venho te falar hoje, se confronte. Você mesmo precisa colocar um pé na parede e olhar para a sua própria vida e ver que ela precisa de gestão. Muitas pessoas passaram por essa live, já saíram, porque não queriam ouvir o que realmente elas queriam ouvir. E, na verdade, eu estou falando aqui o que é para ser feito. Você tem que olhar primeiro para você. Para você ter uma ideia que você não é um bom gestor de energia, você deixa muita lâmpada acesa, você tem muita energia na sua casa acumulada, você tem roupa na sua casa, tem bens que você não usa há mais de um ano e ele continua guardado na sua casa, empoeirado, carregando mofo, trazendo energia negativa para sua casa. Então faz essa atividade, começa gerindo o seu espaço físico, dá uma limpeza na sua casa. Tira tudo que você não está usando, coloca numa caixa, dá para alguém fazer um bazar, ou já doa para alguma família carente, ou vende se você quiser vender, mas tira de dentro da sua casa tudo que você não está usando. Você vai ver a liberdade que você vai ter, o espaço que você vai ter. Jamais você vai colocar um carro novo na sua garagem se o velho continuar lá. O primeiro passo para você comprar um carro novo é vender o carro velho. Para você comprar uma roupa nova, tem que sair a roupa velha, por mais que gostosa ela é de vestir, porque eu adoro roupa velha, porque é mais macia, mas se você não se livrar delas, você não vai conseguir colocar algo novo, entende? Então é isso. Faça a gestão da sua vida, faça isso, se confronte. O confronto é uma atividade básica que ela consegue mudar o jogo. Afronta, não, nunca afronte ninguém. Porque afrontar é você querer humilhar essa pessoa. Mas nunca afronte, confronte, como se fosse uma guerra. Se confronte a si mesmo. Pergunte por que você está com os mesmos resultados há 5 anos. Pergunte por que você ainda não sabe falar inglês. Pergunte por que você não sabe ainda usar tecnologia, usar informática. Pergunte por que você ainda não sabe falar com clareza e as pessoas entendem. Pergunte por que você não sabe palavras bonitas para falar. Porque você não lê, você não estuda, você não faz nada. O que você faz é passar o dia inteiro nos stories, passando para cima e para baixo stories, vendo postagem, assistindo filme na Netflix. Se você tem problema com isso, vende essa TV, vende o sofá, tira o que está dentro da sua casa, que está te trazendo conforto, e vai o confronto. Aprenda o confronto, porque é isso que vai fazer você crescer. Comece a transbordar, comece a ensinar às pessoas o que você sabe. E sem dúvida, você vai chegar em outro patamar. Você ainda não cresceu o suficiente, sabe por quê? Porque você ainda não se conectou com pessoas que vão te ajudar a chegar em outro nível. Eu estou aqui toda quarta-feira
toda quarta-feira. As pessoas não valorizam isso. Se uma pessoa tivesse assistido pelo menos 10 aulas ministradas nessas quartas-feiras, no dia de hoje, a vida dela já seria diferente. E não paga nada por isso, porque a internet ela já tem, o celular ela já tem, era só abrir aí a plataforma e assistir. Mas eu consigo ver que tem 1.000 pessoas online e tem 9, 10 pessoas aqui nessa aula. Entende? Essa aula serve para quem assiste e serve para mim porque eu já estou falando melhor. A primeira aula não foi legal, mas já estou aqui há mais de 50. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: uma boa gestão ela vai acelerar seus resultados. Não olhar para trás. O que você era um mês atrás, você não é mais hoje. Se você olhar para trás, a energia que te trouxe até aqui, ela não vai te colocar para frente. Imagina seu carro, você colocou R$ 10 de combustível. Acelerou, acelerou, chegou aqui. Pronto. Esse mesmo combustível que você botou não vai fazer você chegar a 20 quilômetros de novo. Tem que botar um combustível novo. Então, o tempo todo você precisa estar se alimentando de coisas novas. Senão você não vai chegar no próximo passo. Então, o seu eu de trás, que ficou para trás, ele não vai lhe colocar para frente. Por mais que o seu futuro ele esteja aliado a seu passado, mas o que passou já foi. É só uma base para o presente. Tem pessoas que foram humilhadas, até hoje carregam isso. Não perdoam, não liberam perdão, querem viver com essa mágoa. Eu morro, mas eu não perdoo fulano de tal, mas essa mágoa só está te atrasando, está te prendendo. Imagina você, um carro de Fórmula 1 que consegue atingir 400 km por hora e só está andando a 20 km por hora porque está preso no passado, está preso numa corrente das emoções. Como é que faz para se livrar disso? Treine. Não é fácil perdoar, mas treine todo dia até seu corpo aceitar que você perdoou, que você liberou perdão. Se perdoe primeiro de todos os seus erros. Eu não estou aqui dizendo que eu sou certinho, porque eu não sou. Eu errei muito, mas eu não estou preso nisso no passado. Ficou para trás. E nunca mais eu vou fazer isso. O meu erro serviu como aprendizado. E eu estou aqui hoje trazendo luz para vocês, clareza para vocês não errarem. Lembrem-se, vocês precisam se curar. Curem seu corpo comendo bem. Cure suas almas com boas emoções e cure seu espírito se conectando com Deus. E lembre, a sua alma, ela precisa de uma salvação. Você tem que ter um encontro com Jesus Cristo, porque a tua alma precisa de uma salvação. O espírito é de Deus, ele não precisa de salvação. E o corpo vai ficar na terra, plantado, você vai ser enterrado. Mas a tua alma, ela precisa de salvação. E as pessoas ficam fazendo loucura, sujando a sua alma e nem sabem o que estão fazendo. Então, as suas piores decisões, as decisões mais horríveis que você tomou, era quando o seu corpo estava no governo. Muitas pessoas bateram carro porque estavam embriagadas, bêbadas. Pessoas agrediram suas esposas porque estavam bêbadas. Pessoas se prostituíram, fizeram qualquer outra loucura porque estavam bêbadas. Ou seja, isso é o corpo mandando. A sua mente era para estar sã, porque quando a sua mente está sã, é ela que toma o controle das coisas. É a sua alma que controla o seu corpo, entende? Então, todas as loucuras que você fez é porque o seu corpo estava no controle. Então, para de deixar o seu corpo mandar em você. Troca esses vícios que você tem por vícios positivos. Se você gosta de beber Coca-Cola, beleza, mas vai diminuindo até zerar. Se você fuma, vai diminuindo até você não fumar mais. Se você bebe bebida alcoólica, vai diminuindo até você não beber mais. Por quê? Porque isso vai trazer saúde para o seu corpo. Você vai viver mais tempo e vai poder realizar mais coisas. A sua família merece. Os seus filhos merecem. Ah, mas eu não sou nem casado, você vai ter filhos. Os seus filhos vão querer conhecer outros países e você tem que estar vivo e forte para poder levar eles para lá. Então, para de querer fazer essa loucura de não cuidar do seu corpo. Muitas pessoas não conseguem nem dizer não para uma batata frita que é cheia de gordura. Como é que você vai crescer aí 10 anos? Como é que você vai acelerar no tempo? Tem pessoas que não conseguem nem ficar felizes quando uma pessoa diz alguma coisa com ela. Quando alguém diz alguma coisa ruim comigo,
automaticamente eu digo assim, ela deu o melhor dela, isso pouco me importa. Aí tem pessoas que passam o dia, vai até para a cama, até adoece porque foi maltratada na rua por alguém. Então, se você não consegue dominar sobre o seu corpo, sobre o que você come, sobre o que você ouve, como é que você vai crescer rapidamente, acelerar no tempo? Então, se desconecte de tudo que te faz para trás, tudo que te puxa para trás, se desconecta, corta as cordas, faz uma faxina na sua casa, no seu corpo, na sua alma, em tudo na sua vida. E sem dúvida você vai ter boa gestão. Essa aula é para quem quer ter uma boa gestão. Então, se você aprender a cuidar do seu corpo, igual eu estou falando, da sua alma e do seu espírito, você vai ser uma pessoa imparável. O seu corpo quer mandar o tempo todo em você, porque o corpo só quer prazer e vícios. A nossa alma, ela quer governar, quer administrar, quer colocar você em outro patamar. O seu corpo só quer fazer loucura. O seu corpo, ele só quer sentir prazer. Então você tem que ter cuidado com esse sentimento com que seu corpo traz, que é a endorfina. Que a endorfina cara, que é a longo prazo. Então pare de ouvir seu corpo. Ouça sua alma, ouça o seu espírito. E não fique se culpando. E não fique se culpando. Se perdoe. Se perdoe. O segredo para um cérebro veloz, um cérebro rápido, é treino. É ter uma saúde mental, é ter uma saúde física, é ter uma saúde almática e sem dúvida você vai crescer sem parar. Não tem como você não prosperar, você não ser uma pessoa de sucesso se você cuidar de você mesmo. Não tem como. Porque quando você cuida de você, você vai se amar e você vai ver que os outros precisam também de ajuda e você vai ajudar. Por isso que eu estou ministrando essa aula hoje. Quando eu entendi isso, não tem segredo. Basta você fazer pelo menos 20 minutos diários de qualquer coisa. Você não tem liberdade financeira porque você nunca estudou sobre finanças. Tira 20 minutos todo dia e estuda. Você não sabe falar um outro idioma porque você não está tirando 20 minutos do seu dia para estudar outro idioma. Qualquer coisa que você quiser aprender, tira 20 minutos do seu dia e estuda, e você vai ser um expert em pouco tempo. Só não pare. O segredo é não parar. O segredo é olhar para o título dessa aula, para os micro-resultados. É só olhar para os micro-resultados. Lembra que o seu resultado final é só a colheita. Os resultados são dia a dia. É dia a dia. A minha empresa tem mais de 20 anos, mas para me chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que percorrer toda uma história. Foi de degrau em degrau, de sucesso em sucesso, que me fez estar aqui até hoje. Muitas fecharam suas portas até lá, mas eu estou aqui, entende? Então, o que você precisa? Gerir seu corpo. Para de querer ficar ouvindo o seu corpo o tempo todo. Deixe seu corpo ser dominado pela sua alma e sua alma dominada pelo seu espírito. E sem dúvida, você vai conseguir gerir qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhe que seu tempo é limitado. Você não tem o resto da vida aqui. Lembra que o jogo é o tempo. Como é que uma pessoa ficou milionária? Porque ela soube acelerar no tempo. Como é que as pessoas são bem-sucedidas? Porque elas sabem gerir no tempo. O jogo é o tempo. Quanto mais você produzir em menos tempo, mais sucesso você terá. Como é que faz para uma empresa andar bem? Tem que ter gestão. Primeiro, gestão do tempo, gestão da sua vida, gestão das suas emoções, gestão das pessoas que trabalham, mas tudo parte de você. Tudo parte de você. Ok? Então, nós vamos encerrar essa aula. Já temos agora um grupo de empresários aqui que já está esperando para a mentoria. Já vamos começar aqui a aula da mentoria, tá bom? Você que ainda não comprou esse livro, compra, vai te ajudar a gerir no tempo, ó. Alta Produtividade é meu livro, tá? 136 páginas. Tem muitos desafios para você crescer. Se você não quer acessar ele fisicamente, tem ele lá na bio do Instagram. Você pode comprar, vai cair direto no seu e-mail. O livro digital é o mesmo livro, só que na versão digital, tá bom?
Tenha uma excepcional noite. Quarta-feira estamos juntos novamente, aqui aprendendo mais. Coloca já na sua agenda, 18h20, 18h30, nós estamos aqui. Tenha um abraço, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchauzinho. Vocês que estão aqui